Então agora entra a parte que para muitos é complicada, que é a parte do código. A gente tem o nosso jogador aqui que ele tem essa propriedade de animação dentro dele. Então a gente vai clicar nele com o botão direito do mouse e vai clicar em adicionar script. E aqui a gente pode deixar assim mesmo, a gente só clica em criar. Aqui, nesse arquivo, ele vai vir assim por padrão, ele vai vir com essas duas funções aqui, que a primeira é underline ready, né, que seria pronto. Então essa daqui ela vai ser rodada quando o jogador for criado no mundo. E você pode colocar dentro dela qualquer lógica que você quiser. A gente vai criar aqui em cima, fora de qualquer função, uma variável. Uma variável ela recebe um valor qualquer que a gente pode atribuir a ela. Nesse caso, a gente quer pegar os nossos clips, que estão dentro daquele componente que a gente criou as animações. Então a gente vai criar aqui uma variável chamada animação, para ficar bem descritivo. Aí lembra que eu falei da função pronto aqui? Quando o jogador for criado, ele vai atribuir um valor para essa animação. Então a gente pode só dizer que a nossa animação é igual. Aí a gente tem que colocar esse sinal de dólar para ele entender que tá querendo pegar um componente dali. E já aparece aqui a sugestão. Então a gente pode só clicar com o mouse mesmo. Então a gente pode só vir aqui chamar animação. Aí a gente usa o ponto e play, que é para tocar uma animação. E aqui dentro do play, a gente tem que passar qual animação a gente quer tocar. Então a gente vai dar a de parada. E aqui a gente já pode clicar em testar. Ele já vai ficar na posição padrão dele. Muito legal. Tem aquela outra ali que Isso, é... process. Seria processar. Diferente da de cima, que é pronto, essa aqui é sempre. Então, tipo, é todo o frame, o quadro do jogo que passar, ele vai chamar essa aqui uma vez. Então ele fica se repetindo várias vezes. E esse é o loop principal onde você vai colocar a sua lógica para fazer essas trocas de animação. Então, basicamente, aqui a gente só vai apagar. Para o nosso jogador ele se mexer, a gente precisa atualizar a posição dele no mundo. E a posição dele no mundo fica dentro de um objeto aqui que se chama position. Você colocando position.x, ele vai acessar a propriedade x nesse plano e você consegue alterar ela, ou diminuir, aumentar e mudar a posição dele no mundo. O que a gente pode fazer? Se eu usar aqui mais igual, eu consigo mudar esse valor e ainda manter o valor anterior. Então ele vai ficar incrementando esse valor várias vezes. Então se eu colocar mais igual a 10 agora, ele vai embora. Várias vezes. Mas o que é o mais importante agora, César? A gente já tem a animação. A gente só precisa fazer com que o jogador aperte um botão e ela toque. Troque, exatamente. Então a gente vai criar aqui uma outra variável, que é esse var, né? Chamado entrada. Aí a gente tem um recurso agudo aqui, né, que é o input.get_axis. E aí dentro a gente vai passar o eixo para a direita e para a esquerda, que é para onde a gente quer mover o nosso personagem horizontalmente, né? Então aqui dentro do primeiro a gente vai colocar UI left, que seria esquerda, e do segundo a gente vai colocar UI right. Então a gente pode usar esse próprio valor da entrada no nosso X agora. Então lembra que a gente fez o mais igual? A gente pode botar a entrada aqui. E aí se você rodar, ele já vai se mexer um pouquinho. Eu solto, ele para, eu clico para a esquerda, ele vai... Só que tá muito lento. Então a gente pode criar aqui uma velocidade e atribuir algum valor. Por exemplo, 10. Aí ele vai fazer a mesma entrada vezes 10, que a gente vai fazer aqui embaixo agora. Entrada vezes a velocidade. Então agora a gente pode rodar de novo. Ele já tá bem mais rápido. Nossa. E aqui, só pra gente normalizar o nosso movimento, como eu falei, essa process, ela roda todo o quadro. A gente tem esse parâmetro aqui nessa função, né, que é o delta. E a gente pode só multiplicar o delta nessa conta. Então a gente tem a entrada, vezes a velocidade que a gente colocou aqui, vezes o delta. E aí já vai normalizar, não vai ter esse problema com computadores diferentes, com placas de vídeo melhores ou piores, vai ficar tudo normal. Todo jogador vai ter a mesma experiência. Exatamente. De movimento, a mesma fluidez. Exatamente. Legal.